Abrimos hoje o nosso Você Bonita com um assunto muito bacana. A gente vai falar de quiropraxia, da relação da quiropraxia com a coluna. E assim, o que a gente pode ver, sentir de vantagens com a quiropraxia? Vocês sabem que a quiropraxia é uma profissão que pouco se fala hoje, né? As pessoas conhecem muito pouco. A gente já mostrou em algumas situações aqui no programa, mas hoje, especificamente, a gente vai conhecer mais da quiropraxia e essa relação com a coluna. Quem vem explicar tudo é o quiropraxista Roberto Bleyer Filho. Falei direitinho? Isso. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Fica à vontade. Olha, é bacana poder falar da quiropraxia, porque de fato as pessoas sabem pouco sobre a quiropraxia. Então, assim, antes de tudo, o curso de quiropraxia é um curso que tem aí uma duração de uns 5 anos, né? Isso. É específico da quiropraxia. Não dá para a pessoa virar um quiropraxista sem ter feito essa faculdade de quiropraxia, antes de tudo. Exatamente. Eu queria que você começasse contando qual é essa relação da quiropraxia com a coluna, com a saúde do nosso corpo, né? Por que é tão bacana ter a quiropraxia hoje no dia a dia? Tá bom. Boa tarde, Carol, primeiramente. Eu gostaria de agradecer, em nome da Associação Brasileira de Quiropraxia, essa oportunidade de poder realizar esse trabalho, que eu acho que é importantíssimo, de divulgar e esclarecer o que é a quiropraxia. Tá? Então, a quiropraxia, de fato, é uma profissão de graduação. É uma média de 5 anos de duração o curso. Tá? Existem 2 faculdades hoje no Brasil. E o profissional que quer ser quiropraxista, ele tem que passar por essa graduação. Não tem como ser quiropraxista sem ter essa graduação adequada. Agora, quando a gente fala de quiropraxia, como é o cuidado da quiropraxia com a coluna? Porque, pelo menos as pautas que a gente já mostrou aqui no programa, a quiropraxia não usa medicamentos, são manobras, né? Exatamente. E manobras muito interessantes que acabam diminuindo a dor desse paciente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Tá, a quiropraxia entende que, basicamente, a subluxação, que é o mau funcionamento da coluna no complexo vertebral, isso interfere no sistema neuromusculoesquelético e na sua saúde em geral. Tá bom? Então, a gente usa de técnicas manuais para corrigir essa subluxação e sua coluna voltar a funcionar 100% e seu sistema nervoso voltar a funcionar 100%. Sua saúde depende do bom funcionamento do sistema nervoso. Entendi. Agora, quais problemas de coluna a quiropraxia consegue tratar? Vários. Primeiramente, a gente trata a coluna em si. A gente quer uma coluna saudável. Né? O quiropraxista visa que o paciente tenha uma coluna saudável. Os problemas são consequências. Hérnia de disco, uma ciatalgia, dor de cabeça, enxaqueca, tendinite, dores nas costas em geral. A hérnia consegue cuidar da hérnia de disco? Sim, a hérnia de disco é um processo de degeneração do disco intervertebral, né, que seria um amortecedor da coluna vertebral. Esse processo de degeneração que a gente pode ver aqui, ó. Aqui você tem as fases. Aqui são fases de degeneração da coluna. Esse disco aqui ele já está abaulado, desidratado e ele rompeu, ele formou uma hérnia de disco. Esse disco ele não volta a ser esse aqui. Não existe como ele voltar a ser um disco saudável. Mas a gente pode parar esse processo degenerativo. A quiropraxia interrompe esse processo degenerativo. Vai impedir que então piore essa condição. Exatamente. Não dá para retroceder, mas dá para parar o processo de degeneração. Só com as manobras então é possível? Exatamente. A gente parte do princípio que se a coluna não estiver funcionando bem, o corpo, isso vai causar uma degeneração na própria coluna. Então, corrigindo essa subluxação, que é esse mau funcionamento, a coluna volta a funcionar adequadamente, o sistema nervoso volta a funcionar adequadamente e o problema está sanado. É como se a hérnia de disco desaparecesse. A gente interrompe esse processo de degeneração, de evolução da hérnia de disco. Agora, por exemplo, se um paciente foi diagnosticado por um cirurgião, que ele deve passar por uma cirurgia, nesses casos, a quiropraxia pode ajudar nesse pré-operatório ou no pós-operatório, ou quando vocês veem um caso que a quiropraxia não consegue resolver, vocês encaminham para um médico? Sem dúvida. Por isso que o profissional ele tem que ser graduado, né? Ele faz todo esse curso de graduação, que é uma faculdade, para poder ter um diagnóstico preciso. Então, esse paciente, não, realmente, a gente acha que tem que ter uma outra visão de um cirurgião e ele vai avaliar se tem que fazer a cirurgia ou não. Mas até lá,
a gente indica que tente fazer o tratamento com a quiropraxia, porque uma vez que você faça a cirurgia, não tem volta, né? Então a quiropraxia é uma boa tentativa, é uma profissão que tem um resultado super eficaz por exemplo, para tratamento de hernia de disco e para mais um monte de outras coisas. Então é adequado que tente, antes de fazer uma cirurgia, tente um tratamento não invasivo. Entendi. Né? Que não vai ter nenhum processo invasivo no corpo da pessoa. Que é o caso da quiropraxia. A Glaucia fez uma pergunta super bacana e é verdade, eu também não sei essa diferença entre o RPG e a quiropraxia. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. O RPG geralmente é realizado por um fisioterapeuta, né? Ele trabalha na reeducação da postura do paciente. Tá? Então é todo um trabalho, um processo muitas vezes lento. A quiropraxia não. A quiropraxia, a gente parte do princípio que se a sua coluna não está funcionando adequadamente, isso vai te causar problemas na estrutura do corpo, mas problemas também na sua saúde em geral. Por quê? A mensagem que vem do cérebro passa pela medula espinhal e vai pelos nervos periféricos, que são esses aqui em amarelos, vai para todo o seu corpo, todos os órgãos, todos os tecidos, todas as células, tá? Então, tudo é controlado pelo sistema nervoso central. Se eu tenho um bloqueio, um mau funcionamento aqui na coluna, que está interferindo no funcionamento do sistema nervoso, essa mensagem do cérebro já não chega a 100% no destino dela. Entendi. É como se as outras células que não têm relação com a coluna também envelhecessem. Exatamente. Mais ou menos isso. E fossem prejudicadas. Tá? Porque tudo é controlado pelo sistema nervoso. Entendi. Tá? Olha, chegou uma pergunta bacana aqui no Twitter, se você quiser participar, @Carol_Minhoto pelo Twitter ou vocebonita@tvgazeta.com.br, da Elisângela. Elisângela, um beijo pra você. Ela pergunta se a quiropraxia pode ajudar uma pessoa que tem escoliose, né, e encurtamento da perna. Sim, sem dúvida. O profissional de quiropraxia está habilitado para diagnosticar essa pessoa e poder ajudá-la. Como? Ele vai verificar se esse encurtamento da perna é de fato um encurtamento da perna, né? Pede-se um exame para avaliar isso. E se caso não for, se for uma alteração da bacia e esteja encurtando a perna, com o ajuste quiroprático a gente consegue igualar essa perna, né? Que muita gente, a gente mede e tem uma diferença. Mas não é uma diferença anatômica, é uma diferença estrutural. Entendi. Está causado por estresse, má postura, sedentarismo. Então a quiropraxia ajusta, as pernas se igualam. Tá? A escoliose, se ela for do tipo estrutural, a pessoa nasceu com ela, a gente não trata ela. Não é que a gente vai corrigi-la. A gente trata a coluna da pessoa vai estar muito melhor, funcionando muito melhor, tá? Mas a escoliose ela pode ter uma redução de graus, mas ela não é totalmente tratada. Isso no caso, se for então, algo que a pessoa tenha nascido com um problema. Se for nascido. Se for uma funcional, que por exemplo, ocorreu em algum momento exatamente, da vida por alguma o coisa. Dentista, que ele fica o tempo todo assim, a coluna dele vai ter uma escoliose, isso a gente trata. Sem dúvida, e consegue alinhar completamente a coluna. Eu vou dar um recadinho, já volto para a gente poder falar o seguinte, de prevenção com a quiropraxia. Muito legal, a gente estava conversando antes do programa começar e, de fato, pelo menos uma vez na vida, a pessoa vai sentir dor na coluna. Eu acho que não existe ninguém que nunca tenha sentido dor na coluna, né? É uma porcentagem muito alta de pessoas que sofrem de dor na coluna. E isso cada vez mais cedo. Eu, por exemplo, tenho 30 anos, mas agora que eu tive nenê, mudou completamente. Eu sinto dor na coluna todos os dias, pelo menos uma parte do dia. Não só porque ele está mais pesado, pelo momento da amamentação, mas porque eu faço, talvez, hoje, movimentos que antes eu não fazia sem o bebê, né? Estávamos falando da quiropraxia, a relação com a nossa coluna e a relação da quiropraxia hoje com a nossa vida, porque pouco se conhece da quiropraxia. Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho de prevenção. A quiropraxia, para quem não tem dor nenhuma, quem está ali nos seus 20 aninhos, né? Uma fase que a pessoa pelo menos nunca vi. Alguém com 20 anos reclamar de dor na coluna, né? Até de uma questão de estresse que pode causar dor na coluna. Sim. Você recomenda a quiropraxia? É bacana para prevenir?
Sem dúvida nenhuma. A quiropraxia é indicado desde criança. A criança pode fazer? Eu não sabia. Nos Estados Unidos, onde a profissão é muito mais divulgada e muito melhor estabelecida, existem quiropraxistas que assistem ao parto e já ajustam a criança na hora do nascimento. Olha que bacana! Que são especializados em pediatria. Sério? Quiropraxia. Eu não sabia. Pediátrica. Porque tem inclusive um exame que é feito pelo pediatra quando ainda é recém-nascido, que é aquele deslocamento, né, da bacia, da pelve, né, do quadril, para ver se futuramente essa criança vai ter problema para aprender a andar. Então, a quiropraxia também está nesse momento. Existem casos de torcicolo congênito, que o quiropraxista, na hora ali, ajustando, né, ele já, em 6 meses, a criança voltou a ter um movimento normal do pescoço. Olha que interessante. Então, aí, nesse caso, teria que ser um quiropraxista pediatra. Pediátrico, ele é especialista em pediatria. Entendi. Tá? Mas, então, desde bebezinho até a idade mais avançada que tiver, é adequado fazer um tratamento com a quiropraxia, mesmo se não houver dor. Tá? A dor é um sinal de que a coisa ela já está muito avançada. Tá? O corpo ele já está no limite. Entendi, que já complicou alguma coisa, né? É um sinal de complicação. Alguma coisa não está funcionando bem. Mas, na verdade, a subluxação, que é esse mau funcionamento da coluna, já existia há muito tempo. Tá? Então, sem a gente ter dor, é indicado fazer uma consulta, ver como é que está a sua coluna, analisar e fazer o tratamento com a quiropraxia preventivamente. Olha que bacana. Deve ser muito bom, porque a gente evita aí as dores na coluna, ninguém merece. Né? Dor na coluna é um negócio que estressa, que você fica ali sentindo o dia inteiro, te incomoda. Dá um estresse, parece que vira o ciclo e a dor não passa, né? Sim, atrapalha na produtividade, na qualidade de vida da pessoa, na saúde. Enfim. Até para fazer exercício, né? Sem dúvida. Vamos mostrar, a gente tem umas perguntinhas aqui no nosso e-mail que acabaram de chegar. Vamos ver de quem que é a primeira? Vamos lá. Vamos começar a responder aí as nossas dúvidas. Liliane, um beijo para você. O Pilates tem o mesmo efeito que a quiropraxia? Bom, então, Pilates é uma coisa, quiropraxia é outra. Tem alguma coisa, tem alguma relação, alguma coisa similar? Não, o Pilates, pelo que eu entendo, ele trabalha com o fortalecimento e a flexibilidade do corpo, mais a respiração, né? Então, trabalho que reforça a estrutura do corpo. Entendi. Tá? A quiropraxia não. A quiropraxia, por exemplo, você tem uma patologia, você pode tratar aquela patologia da coluna com a quiropraxia, né, restaurando o funcionamento adequado da coluna. Ah, entendi. Tá? As duas coisas são super indicadas. Juntas, né? Dependendo Sem do problema, dúvida. pode ser bacana. Agora, eu tenho uma dúvida assim. A quiropraxia, através dessas manobras, pode cuidar, já que a gente estava falando de sistema nervoso, de mandar esses recados para a gente, enfim, para agir em outros membros do corpo, pode ajudar a diminuir a ansiedade, problemas como esse? Sim, com certeza. Indicado? Porque voltando ao sistema nervoso, né, que você mesmo estava citando, a primeira coisa que se forma no embrião não é o coração, é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele controla tudo, tudo, cada célula, cada tecido, cada órgão. Né? Então, e sua saúde depende disso tudo. Né? A química do seu corpo depende do bom funcionamento disso. Então, se sua coluna estiver funcionando adequadamente, estiver alinhada, né, você vai ter uma saúde melhor e também vai se sentir menos ansioso, sem dúvida. Olha que legal. Uma qualidade de vida melhor. Olha, porque muita gente procura tratamento para ansiedade e nem sempre encontra uma atividade física, alguma coisa que dê prazer e que consiga saciar essa ansiedade. E a ansiedade vai virando um negócio sério, traz outros problemas. Então, a quiropraxia é indicada nesse caso. Sim, com certeza. Vamos para mais uma perguntinha do nosso e-mail, então? Vamos ver? Olha lá, na tela. Lucimeire, um beijo para você. A quiropraxia pode ser utilizada no tratamento de câncer na coluna? Qual é a relação, então, caso seja descoberto aí um tumor na coluna? Não é indicado como tratamento. Tá. Em hipótese nenhuma. Tá? Porém, se a coluna estiver bem alinhada e funcionando bem, isso vai ajudar a saúde em geral. E também pode ajudar o paciente na qualidade de vida do paciente. Pode melhorar, então, esse tratamento a qualidade de vida. O objetivo não é tratar o câncer. Não é um tratamento para o câncer. Mas tratando a coluna, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas a quiropraxia pode ser realizada com algum outro tratamento?
ao mesmo tempo, quem está fazendo uma quimioterapia ou algum outro tipo de tratamento? Cada caso é um caso. Tá. Né? Talvez possa, talvez não. Entendi. Tem que ser analisado pelo profissional na hora. Dependendo qual é o problema, Exatamente. né? Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha aqui do Twitter, que chegou agora. Aqui, ó. Karen Vanessa, um beijo pra você. Carol, minha mãe tem bico de papagaio. A quiropraxia ajuda? E aí, no bico de papagaio? Bastante, porque o bico de papagaio é um processo degenerativo da coluna, assim como a hérnia de disco. Tá, aqui está um bico de papagaio. Tá, então vamos falar do bico de papagaio e da hérnia de disco juntos. Juntos. Tá. Então, é um processo degenerativo. A quiropraxia para esse processo degenerativo, tá? Mas esse processo degenerativo é uma consequência do mau funcionamento da coluna, tá? Então, corrigindo a coluna, esse processo é parado, tá? E você vai ter um resultado excelente para bico de papagaio. Então, gente, nesse caso, não é que algo vai ocorrer, que a quiropraxia vai ser invasiva, nada disso. Através das manobras... Não, sempre a quiropraxia não usa nenhuma técnica invasiva. Tá. Né? São manobras manuais, na maioria das vezes. Existem alguns equipamentos que a gente usa também, mas não existe manobra invasiva. Nada invasivo. E através do realinhamento da coluna, do posicionamento adequado e do funcionamento adequado da coluna e do sistema nervoso, a gente consegue parar o processo degenerativo da coluna. Olha que interessante. Agora sim, quando a gente fala da quiropraxia, tanto para prevenção de problemas quanto para tratamento de outros problemas, a sessão dura quanto tempo e quanto que vocês acham que é bacana que a pessoa faça por semana? Um tempo ideal para ter um resultado legal? Então, isso varia de cada caso, né? Ele vai ser analisado, ele vai traçar o quiropraxista vai traçar um plano de tratamento, tá? Mas o ideal é assim, a pessoa geralmente vem ao consultório com um quadro álgico, tá? Ou seja, com um quadro de dor. Aquilo já indica que o corpo está num limite. Então, a gente visa tratar esse quadro álgico, obviamente, mas qual é o objetivo principal do quiropraxista? É que a coluna volte a funcionar 100%. Tá? E quando que eu paro? Não, você não para, sua coluna sempre tem que estar funcionando 100%. Tá? Porque sua saúde depende disso. Entendi. Essa é a mensagem da quiropraxia. A saúde depende de um bom funcionamento da coluna também. Então vai depender do paciente, né? O quanto ele precisa de sessões para se sentir assim. Exatamente. E o tempo de duração de cada sessão também pode variar, depende das técnicas de cada quiropraxista, mas pode ser de 10 minutos a meia hora ou a 1 hora. Olha que interessante. Inicialmente, a primeira consulta ela leva mais tempo, que é onde o quiropraxista faz toda a análise, um diagnóstico, que leva em torno de 1 hora. E assim, depois de uma sessão de quiropraxia, até que a pessoa volte para uma próxima sessão, vocês indicam que seja feito algo em casa? Tem algum cuidado que a pessoa tem que ter no dia a dia para não perder isso que foi conquistado na sessão de quiropraxia? Sim, a responsabilidade do paciente com a saúde dele é muito importante. Então, ele precisa estar dedicado a restaurar a sua saúde, né? Entendi. O que isso quer dizer? Que a gente vai passar um monte de, por exemplo, o quiropraxista pode passar alongamentos para se fazer em casa, que vão ajudar no tratamento. A atividade física é sempre fundamental, indicada. né? Claro que dependendo da patologia, se tiver uma hérnia de disco aguda, você não pode correr. Naquele momento você não vai poder correr, porque isso vai gerar um impacto no disco e vai inflamar seguramente, vai piorar o problema. Então, ele vai analisar o que é mais adequado e vai sugerir uma atividade física, um alongamento e até, eventualmente, uma alimentação adequada. Olha só, então tem todo um conjunto, não adianta também só ter as sessões e depois em casa fazer tudo errado, esquecer a postura, sentar assim, né, deitar errado, enfim, eu acho que isso é muito bacana. Agora, para fechar, o que você diria da técnica da quiropraxia para os atletas, ou mesmo não para as pessoas só que seguem a atividade física como profissão, mas que praticam atividade física todos os dias e que muitas vezes podem ter dores na coluna depois de uma atividade física ou feita de maneira errada ou muito intensa? Quiropraxia é indicadíssimo para atletas também. Tá? Por quê? Já existem atletas de ponta que praticam atividade física. Por exemplo, o Usain Bolt, que é o velocista de 100 metros. Tem o Sebastian Vettel, da Fórmula 1. Olha que legal, golfista, Tiger Woods. Brasileiros, tem o Robert Scheid, quem mais? Rubinho Barrichello. Kelly Slater, que é surfista, que não é brasileiro. Então, são vários atletas de ponta que praticam atividade física. Por quê? Porque mantendo a coluna deles com um funcionamento adequado, ideal, né, 100%, e o sistema nervoso funcionando 100%, eles vão ter uma performance muito melhor. Na atividade física? Na atividade física deles. Na competição. Então, além de prevenir as lesões que eles estão sujeitos
diariamente, no treinamento, constantemente, e tratar as lesões que eles adquirem nos treinamentos, a quiropraxia também melhora a performance deles. No judô, hoje é muito usado no judô brasileiro, no vôlei. Olha que legal! Então, para atletas é excelente. É excelente. Na verdade, para todo mundo, né? Mas o atleta tem um ganho muito grande, inclusive em performance. No regimento. Além de tratar as lesões. Muito bacana. Hoje a gente conversou então sobre a quiropraxia com o Roberto Blair Filho, que é quiropraxista, que explicou mais porque pouco conhecemos da quiropraxia e olha quantas vantagens, né? Quantos benefícios a gente tem para a nossa saúde quando a gente consegue seguir e fazer tudo direitinho. De fato, a coluna estando saudável, a qualidade de vida muda mesmo. Isso só quem tem dor de coluna sabe, né? Com certeza. Eu vou passar para vocês um contato para quem quiser falar com o Roberto, é no www.provital. Aí tem um hífenzinho, quiropraxia.com.br. É isso? Carol, só um parênteses. Eu gostaria de divulgar o site da Associação Brasileira de Quiropraxia. Pode falar qual que é quiropraxia.org.br. Todos os profissionais graduados estão nesse site. Tá. Então, no estado do Rio de Janeiro, no estado de Fortaleza, Bahia, qualquer pessoa que estiver procurando pode entrar no site da Associação Brasileira de Quiropraxia. Hoje estou representando a Associação Brasileira de Quiropraxia. Bacana. E vai achar o profissional devidamente graduado e seguro para fazer o tratamento. Até para não acabar fazendo um tratamento com quem não é quiropraxista mesmo, e aí ao invés de benefícios vai ter muitos problemas. Qual que é o site então? Quiropraxia.org.br. Quiropraxia.org.br. Obrigada, adorei. Carol. Volte logo. Obrigada, até a próxima. Tchau.